Professor, e essa história de crenças limitantes, assim, eu sei que essa talvez não seja sua área, mas já chegou isso... Porque eu vejo o pessoal falando que existe, que não existe, eu fico assim, bom, talvez seja uma questão de linguagem, porque você colocar para uma pessoa que tem uma crença que está atrapalhando ela, se chamar de limitante, você está rotulando a pessoa, você é limitada. Eu acho que nesse sentido, então, pode ser terapêutico. Não sei se isso talvez prejudique. Eu imagino que as pessoas critiquem esse termo por causa disso. Mas, de qualquer forma, de fato, as pessoas podem ter crenças e valores que direcionam o comportamento dela num sentido que pode ser prejudicial para ela. Vou dar um exemplo. A pessoa valoriza muito dinheiro. Tá? Ela valoriza muito dinheiro, tudo dinheiro, enfim, depende do motivo, seja genética, ambiental, ela valoriza muito dinheiro. Por causa disso, ela se dedica muito ao trabalho. Ela trabalha, energiza muito ela, e ela, por causa disso, se priva de sono. Eu estou descrevendo aqui um quadro super comum em vários setores, né? Ou às vezes nem é o dinheiro, às vezes é a realização do trabalho, publicar um artigo ou responder uma pergunta, né? Então, às vezes, os valores das pessoas, por exemplo, podem direcionar ela num sentido que não é saudável, né? Estou correto nessa colocação? De fato, a gente pode ter crenças e valores que estão nos empurrando para um lado ruim, do ponto de vista de saúde. Sim. Eu acho uma abordagem terapêutica que eu acho que é bem interessante é o ACT, Acceptance and Commitment Therapy, terapia de aceitação e comprometimento. E essa terapia surgiu dentro desse modelo de terceira onda de terapia cognitiva comportamental, que foca principalmente uma das vertentes dos aspectos dessa terapia é ajudar as pessoas a entenderem o que eles valorizam mesmo no dia a dia. E, por exemplo, pensando aqui, o que é importante para você na sua vida? Você quer, tipo, por exemplo, publicar mais um podcast, mas você tem a família em casa, você tem que achar tempo para interagir com seus filhos, seu parceiro, e do outro lado você tem que fazer uma pesquisa para montar uma entrevista, etc, etc. Como você pode entender o que é mais importante para você para achar um equilíbrio e também tipo identificar quais obstáculos que você tem na sua vida para, por exemplo, caminhar na melhor forma na direção dos seus valores, sabe? Essa terapia funciona muito nesse sentido de entender os seus valores de uma forma melhor, pensar quais obstáculos você enfrenta na sua vida dia a dia, como você consegue reestruturar essas situações ou aceitar que você não consegue. Tipo, às vezes, isso é o primeiro passo também. Interessante. Aceitar que você não consegue modificar nada. Então, agora, o que você pode fazer, sabe? Muitas vezes a gente quer, tipo, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo, sabe? Muitas vezes você não tem... por exemplo, você mora dentro de uma comunidade. Você consegue modificar o contexto da uma comunidade? Não. É quase impossível, sabe? E, às vezes, essa aceitação que você tem coisas na sua vida que são fora do seu controle é um primeiro passo. E depois abrem outros caminhos. Mas você já entendeu que tem uma coisa que você não consegue controlar. Tem muita uma influência de budismo dentro dessa terapia, que eu acho que interessante, porque é uma influência cultural de fora. Interessante mesmo. E eu acho isso é uma forma bem produtiva de identificar o que é importante para você, pensar o que você controla na sua vida. Tem muitas coisas que são fora da nosso controle. Você pode realinhar. Tipo, aqui entra também um pouco esse lado da terapia cognitiva comportamental. Você vai reavaliar algumas formas de olhar o seu mundo
repensar suas reações cognitivas, emocionais no dia a dia. Eu acho que tem muito potencial dentro desse contexto que pode ajudar todo mundo, de certa forma. Legal. É como eu sempre falo, tento descrever, apesar de eu não ser psicólogo, mas o meu entendimento dessas abordagens, TCC e agora a ACT, eu já tinha ouvido falar dela, achei bem interessante, inclusive. No final das contas, ambas, o processo terapêutico em si é um processo de aprendizado, né? A pessoa aprende sobre ela mesma. Eu sou assim, eu reajo assim, porque muitas vezes a pessoa toma decisões, não sabe nem por que tomou decisões, e certamente as decisões que a pessoa vai tomar tem a ver com os valores dela. Né? Então, você decidiu fazer aquilo ou não fazer aquilo, você tem a ver com valores que você talvez não tenha se dado conta. E, de fato, às vezes a gente está num cenário em que a gente talvez quer fazer A, B e C, só que não tem como, é impossível. Por exemplo, eu quero trabalhar de madrugada e dormir bem. Não tem como. Não tem como, se o sono não acontecer de noite, você sei que a qualidade dele não vai ser boa. E aí cabe a pessoa passar por esse processo de, como você falou, reconhecer, né? E aceitar, né? Fala, bom, tem muita coisa que eu não consigo mudar aqui no ambiente à minha volta e assim, muito. E aí eu coloco isso para as pessoas, né? É bom elas terem em mente que sempre vai ser um processo de aprendizado, né? A pessoa vai fazer como se fosse uma aula particular sobre ela mesma.